Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Tem 2 domingos que eu não ministro, estava viajando. Domingo passado estava em Curitiba, aquela terra bonita, abençoada, que faz frio. Meu irmão, eu estou numa sede para ministrar, um sangue no olho, um veneno que você não tem ideia, irmão. Então você pode segurar aí, que hoje eu vou partir para cima. 1 Coríntios capítulo 15, verso 34. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita, e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Vamos ler juntos em voz alta. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita, e parem de pecar, para fazer com que vocês fiquem envergonhados. Eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Há pessoas que brincam com o pecado como se estivessem brincando com um cachorro. Porque há pessoas que pensam que cachorros não mordem, também pensam que pecado não tem consequências. Deixa eu te ensinar uma coisa. Repita comigo: todo cachorro morde. Diga essa sabedoria para esse irmão, que talvez ele esqueceu isso. Eu sempre tive cachorro, tenho um cachorro há muitos anos, e às vezes eu estou passeando com o cachorro e alguém diz: ah, ele morde. Não dança. Ah, ele morde. Não conversa. Ah, ele morde. Não brinca. É claro que se é cachorro e é de guarda, o que ele vai fazer? Ele morde, irmão. Eu tinha um cachorro muito bonito, que era São Bernardo, e todo mundo pensava, quando viu o meu São Bernardo, lembrava o São Bernardo Beethoven do filme. O São Bernardo do filme, o Beethoven, era um bobão. O meu São Bernardo, meu irmão, era o cão. Mordia mesmo. Ele não brincava, ele mordia. A minha esposa tomou 17 pontos de mordida dele. E ela que cuidava dele, tratou dele, soltou ele. Quando foi sair, ele mordeu ela. Agora imagine quem ele nunca viu chegar lá e fazer o quê? E abraçar o cachorro. Beethoven. Ele já virava, eu já puxava. Você é maluca? Ah, mas ele morde. Não. Dá parabéns. Claro que morde. Tem gente, meu irmão, cachorro, até cachorro que não é cão de guarda, o que faz hoje? Morde. O pinche é famoso. Meu irmão, não machuca muito a mordida dele, mas o que ele faz? Morde, meu irmão. Tem gente que trata cachorro como se não mordesse e trata pecado como se não tivesse consequência. Tem gente que com pecado é assim, ó. Coloca o vídeo aí. Tome, viu? Chama aí. Tome. Chama aí, pega a corrente. Olha o Tom, não é o Tom. Vem aqui. Já moço ele. Bem feito. Bem feito, isso aí. Provocou. Pode tirar o vídeo. Cachorro morde. Cachorro morde. Pecado tem consequência. Mas tem gente que pensa que cachorro não morde e que pecado não tem consequência. Paulo então vai escrever à igreja de Corinto, e ele vai escrever dizendo, repita comigo: comecem de novo.
Se Paulo está falando sobre um novo começo, é porque alguma coisa havia acontecido para que uma jornada fosse o quê? Interrompida. Uma vida com Deus fosse o quê? Fosse paralisada. E o que interrompe uma vida com Deus? O que paralisa uma vida com Deus? Repita comigo: pecado. Então Paulo está dizendo para uma igreja que havia pecado, que era a hora dessa igreja começar de novo. Repita comigo: a viver uma vida séria. Há pessoas na igreja que, em se tratando de vida com Deus, não existe seriedade. Há pessoas hoje que brincam de ser igreja, que brincam de ser crente. Paulo então está dizendo: comecem de novo a viver uma vida séria. Repita comigo: e direita. E o quê? Não, antes. Uma vida séria e o quê? Direita. Olha, meu irmão, tem eleição aí. Como é que a Bíblia está dizendo? Direita. A gente não pode perder tempo. Comecem de novo a viver uma vida o quê? Séria e mais o quê? Direita. E parem de... Se você na sua história de crente, se você na sua vida de crente não parou de pecar, é porque você não entendeu ainda o que é uma vida de crente. Meu irmão, o pecado é a tragédia do ser humano. O pecado é a ruína do ser humano. O pecado é o drama do ser humano. O pecado é a desgraça do ser humano. Você não vai encontrar nem na Bíblia e nem na vida uma pessoa que tenha pecado e tenha se dado bem. Uma pessoa que tenha pecado e tenha prosperado, e tenha crescido, e tenha melhorado de vida. Toda pessoa que experimenta pecado, experimenta tragédia, experimenta destruição, experimenta desgraça, experimenta perda, experimenta prejuízo. Mas mesmo assim, há pessoas na igreja que nunca param de pecar. Meu irmão, a igreja é lugar dos ex. Eis o quê? Eis alguém que pecava alguma coisa, e que por causa da sua vida com Deus, por causa da presença de Deus na vida dele, por causa da palavra de Deus na vida dele, por causa do Espírito Santo de Deus na vida dele, tomou a decisão de fazer o que com o pecado? Parar de pecar. Se você não é ex alguma coisa, é porque você não é de Deus. Eu tenho muita vergonha, mas ao mesmo tempo muita alegria de poder dizer que eu sou ex alguma coisa. Ex-mulherengo, ex-prostituto, ex-galinha, ex-sem vergonha. A minha vida era assim. Mas quando eu tive minha experiência com Deus, eu decidi parar de pecar. Então eu posso dizer que eu sou ex. É lógico que eu não me tornei santo quando decidi parar de pecar. Mas qual era o principal pecado na minha vida? Qual era o pecado gritante? Qual era o pecado alarmante? Qual era o pecado visível e com mais potencial de destruição na minha vida? Era uma vida de prostituição, de moralidade sexual, de pornografia. Era uma vida de promiscuidade sexual. Eu tive que tomar uma decisão. Eu tomei a decisão de fazer o quê? Parar de pecar. Olhe para mim, a pergunta é retórica, então não precisa responder. Você já parou de pecar? Ou você, apesar de estar na igreja, tomar santa ceia, orar, buscar a Deus, dizer que é crente, ainda continua pecando? Meu irmão, eu fiz este ano, mês de julho, 27 anos de casado. E sabe por que eu fiz 27 anos de casado? Porque eu parei de pecar. Porque se eu continuasse pecando, como prostituição, promiscuidade sexual, pornografia, continuasse pecando com uma vida de vida sexual sem freio, sem limite, meu irmão, você acha que a Vânia casaria comigo? E casada comigo, será que continuaria casada comigo? São 5 anos e 7 meses de namoro e noivado e 27 anos de casamento.
Ah, pastor, porque Deus abençoou o seu casamento. Mas qual casamento Deus não abençoa? Você conhece algum casamento que Deus amaldiçoa? Você conhece algum casamento que Deus destrói? Você conhece algum casamento que Deus separa? Só se você está confundindo Deus com o diabo. Todo casamento Deus abençoa, todo casamento Deus mantém. E por que tem casamento que Deus abençoa, mas que o casamento acaba? Porque o casamento, para existir, não precisa só da bênção. O casamento, para existir, os cônjuges precisam parar de pecar. O que adianta Deus abençoar seu casamento se você continua pecando? Todo domingo eu canto para a Vânia uma música. Canto de manhã, canto de tarde, canto de noite. Uma música lá da nossa lua de mel, de 27 anos atrás. Uma música do Roberto Carlos. Quando nós nos casamos, a nossa lua de mel foi em Poços de Caldas. E um domingo anterior, eu emprestei meu carro para o meu pai. Na época era uma Paraty 1.6 a álcool, Paraty CL. E o carro estava todo preparado para eu viajar, era o meu carro. E nós pegamos a estrada. Quando o Vânia abre o porta-luva, tem uma fita cassete. 27 anos atrás, tá, irmão? Uma fita cassete no porta-luvas do carro. Ela disse: olha aqui, Abraão, as melhores de Roberto Carlos. Olha, não sei se foi Deus, se foi o diabo, se foi o meu pai, eu sei que alguém colocou esse negócio lá. Você coloca aí, colocou no meu toca-fita Rodstar Auto Reverse. 27 anos atrás, tá, irmão? Que tinha um amplificador equalizador Tojo. 27 anos atrás, tá, irmãos? E nós fomos e voltamos no nosso carro ouvindo música de quê? Do Roberto Carlos. E uma música ficou marcante. Tem 27 anos que eu canto para Vânia. Hoje eu cantei. Eu digo para ela: hoje é domingo, dia perfeito, um casal apaixonado, fazendo tudo que o amor lhe dá direito. Quero beijos e abraços demorados. E aí eu vou, meu irmão. Todo domingo eu canto isso para ela. Se alguém anda comigo no carro domingo, até assusto. Pastor cantando? Que quem canta é Vânia, mas quem canta é o Abraão. Agora, se eu pecasse, você acha que esse casamento ia durar? Não há nada que resista a pecado. Não há nada que sobreviva a pecado. Não há nada que suporte pecado. Não há nada que continue de pé diante de pecado. Por isso o crente deveria tomar o maior cuidado da vida dele. Não é com o diabo. O maior cuidado que um crente devia tomar na vida dele é com quem? Com o pecado. O diabo, se você sujeitar a Deus e resistir a ele, a promessa é que ele fugirá de nós. Se o diabo eu tenho o poder de colocá-lo em fuga, se eu obedeço a Deus e resisto a ele, e o pecado? O pecado não é ele quem foge de mim, sou eu quem deve fugir dele. Porque a Bíblia diz que eu devo fugir de toda a aparência do mal. Então, meu irmão, eu não temo o diabo eu repreendo. Em nome de Jesus eu digo: sai, e ele sai. Agora, se você repreender pecado em nome de Jesus, sai, ele sai? Não, pecado não sai de perto de você. Repita comigo: sou eu quem saio de perto dele. Mas há pessoas, crentes, que como no vídeo que nós mostramos, como você lida com o pecado? Você brinca com ele, cutuca a onça com a vara curta, mexe com o fogo e pensa que não vai se queimar. Paulo então escreve para a igreja de Corinto e diz para essa igreja: pare de pecar. Muito mais grave do que isso que ele está dizendo, a segunda parte ele diz: para fazer com que vocês fiquem envergonhados. Isso aqui é para envergonhar. Olha para mim, você que pensa que igreja é só lugar de paz e amor, igreja também é lugar de passar vergonha. Olha para mim, igreja é lugar de quê também? E talvez você vai passar vergonha aqui agora. Gente que nunca parou de pecar, porque Paulo está dizendo, é porque alguns de vocês não conhecem a Deus. O que define seu conhecimento de Deus não é vir a culto.
O que decide seu conhecimento de Deus não é saber Bíblia. O que decide seu conhecimento de Deus não é ser crente. O que decide que você conhece a Deus não é tomar Santa Ceia. O que mostra, o que evidencia, o que prova, o que é decisivo que você conhece a Deus é que você parou de... E se você não parou de pecar, meu irmão, é porque você não conhece Deus. Pecado é trágico, pecado é destruidor, pecado é dramático, pecado não é brincadeira, pecado não é fábula, pecado não é historinha, pecado é coisa séria. O poder é mortífero, o poder é destruidor, o poder é trágico. Não há um personagem bíblico, seja homem, seja mulher, que viveu o pecado e continuou o mesmo homem ou a mesma mulher. Na vida de cada um ou de qualquer um que o pecado entra, há destruição, há tragédia, há prejuízo, há perda. Eu sou um homem que, se você não conhece, eu mesmo me apresento. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de ninguém. Eu não temo o diabo. Eu não temo o ser humano. Eu não temo ameaça. Quando alguém diz, eu vou fazer, olha, quem avisa não faz. Nada disso me intimida. Eu sou uma pessoa assumidamente corajosa. O sou por temperamento e personalidade, e o sou por conhecer a palavra de Deus. Amém. Mandaram em um grupo que eu faço parte, um aviso que dizendo que bairro X com bairro Y está em guerra. E um desses bairros é o meu. E o meu é o outro. E o dele é o outro. E aí mandaram para mim a mensagem. Eu falei assim, mas o que tem isso? Qual é o problema disso? Não tem problema nenhum. Está mandando até você mudar de lugar, olha aí. Meu irmão, eu acho impressionante. A pessoa recebe a mensagem dessa, acredita imediatamente. Recebe a palavra de Deus, demora quanto tempo para acreditar? Se você acredita mais rapidamente na mensagem de WhatsApp, seu Deus é outro, a palavra dele é outra na sua vida. Meu irmão, e se 1000 caíram ao meu lado? E 10.000 à minha direita? Mas eu não serei atingido. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não terei nenhum. O que tem de crente cagão? O que tem de crente bundão? O que tem de crente medroso? Eu fico assustado. Ainda vem me mostrar. Olha aqui, Abraão, está perdendo o seu tempo. Traficante vai decidir o que eu faço? Se o diabo não define, irmão, traficante vai decidir. Se as pessoas, eu não tenho medo de nada, mas não tem nada que me intimida. Lá no centro social, às vezes tem muito homem lá, eles falam que é leão. Mentira, é quase tudo gatinho. Você descobre se o cara é leão, é na bronca, meu irmão. É no pau. É na hora que o negócio fica feio que você vai ver quem é leão. Um dia eu estou lá no centro social, para um cara na porta do centro social, começa a soltar um monte de fogo de artifício. Pá, 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 pá. Eu olho lá de cima. Sabe o que é isso? Os caras correram para dentro do alojamento, para dentro do refeitório. Pastor, estou soltando fogo lá dentro, seus bundões. Irmão, desci sozinho. 18 homens no centro social. Não, homem não, macho. Homem diferente. Eu desci sozinho, porque eles ficaram com o quê? Olha, irmão, eu fico envergonhado com um homem assim. Hoje no carro, eu vou vindo para o culto, tinha umas meninas no carro comigo, que elas falaram assim, porque esses homens são muito tímidos. Homem não. Homem não é tímido não, homem é homem. Isso é menino que vocês estão chamando de homem. Eles são tímidos. Homem não é assim não. Eu sou homem e não sou tímido. Irmão, eu desci sozinho. Aí pastor vai soltar fogo em você, coitado dele, soltar fogo em mim. Assombração sabe para que aparece. Quando eu chego lá, quem é? Um ex-acolhido. Chamado na droga, irmão. Ô pastor, já vem chorando me abraçar, porque esse povo gosta de mim. Parece que eu tenho um imã que atrai esse povo. Domingo de manhã, então, é o dia deles aqui. Hoje vieram 4, na mesma situação. Eu fui lá, olhei para ele, mas fulano, você é doido? Eu já ia te dar um tiro. Que é isso, pastor? Só que eu não tenho arma, né, irmão? Mas a gente fala assim mesmo. Ajuda nessas horas. Eu já ia te dar um tiro. Você soltando fogo na porta do centro social. Pastor, porque eu quero que o senhor me acolhe aí, eu estou celebrando. Eu vou beber todas, fumar todas, porque depois eu não posso mais. Se você está achando que eu vou te receber aqui assim? Você quer casa de bagunça? Não.
Pastor, mas minha avó me colocou para fora de casa. Eu arrumei um hotel para ele. Liguei para a avó dele pagar o hotel. Fui no hotel, deixei o cara no hotel. Conversei com a dona do hotel. Só, se você fizer bagunça no hotel, vem aqui, eu vou te enfiar, mano. Você vira homem. Não, pastor, aqui eu não posso soltar fogos, não. Isso não dá nada, no centro social pode. Quem é que te ensinou isso? Voltei para o centro social, olhei para os homens, vocês são tudo medrosos. Você está com medo daquilo? E já aproveitei e dei uma lavada neles. Meu irmão, tem uma coisa na vida que eu tenho medo. Eu tenho medo de pecado. Eu não tenho medo de ser humano, eu não tenho medo de bicho, eu não tenho medo de demônio, mas eu tenho medo de pecado. O que pecado faz comigo, o que bicho não pode fazer, o que pecado faz comigo, o que ser humano não pode fazer, o que pecado faz comigo, o que o que o diabo não pode fazer. E o que o pecado pode fazer, pastor? O pecado tem poder de me destruir. O pecado tem poder de acabar comigo. Eu vejo hoje uma igreja que tem medo de tudo, menos do pecado. Que se intimida diante de tudo, menos do pecado. E se você não tomar cuidado, você está focando, colocando sua atenção no que não é importante. Eu faço parte de vários grupos, só de pastores eu faço parte de 4. E um dos grupos de pastores, no mês passado, um pastor colocou lá assim: irmãos, não deixe seus filhos assistirem Harry Potter porque abre portas. Eu já entrei de sola. Eu não acredito que num grupo de pastores eu estou ouvindo um negócio desse. A tragédia do ser humano não é filme. A tragédia do ser humano é pecado. O que vai destruir seu filho é pecado. O que vai destruir seu filho não é um filme que ele assiste. Eu faço parte de uma geração que no passado começaram a falar entre nós que a Coca-Cola é do diabo. Não podiam mais tomar Coca-Cola. Que palhaçada é essa, irmão? Coca-Cola agora é pecado. Você está ficando bobo. Depois falaram que a Sprite era pecado. Porque Sprite é Spirit em inglês. Eu falei assim, eu não acredito que vocês estão falando que Sprite é pecado. Depois falaram que assistir Nárnia era pecado. Depois falaram que assistir Senhor dos Anéis era pecado. Eles só não falam que vagabundagem é pecado, que mentira é pecado, que hipocrisia é pecado, que adultério é pecado, que prostituição é pecado, que traição é pecado. O que destrói eles não falam. E coisas que não quer dizer nada as pessoas falam. Porque Satanás astutamente, ardilosamente, espertamente, oportunistamente faz você colocar o foco no que não é importante e você perde o foco naquilo que é importante. Não preste atenção no diabo. Tem irmãos da igreja que eu os apelido de caça-fantasma. Ele chega, onde tem um diabo? Cadê? Pode até colocar a musiquinha. Da musiquinha lá do caça-fantasmas. E eu fico, por dentro eu fico rindo, irmãos. Porque diabo, em nome de Jesus, diabo. Meu irmão, o diabo está rindo de você. Essa bravata toda, essa gritaria toda, quando você sai ali e coloca um pecado ali na esquina e você cai. Porque você está pensando que o que destrói você é o diabo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Se o que destrói você é o diabo, o que é que destruiu o diabo então? O primeiro pecado que aconteceu na criação foi o pecado de Lúcifer. Lúcifer era um querubim. Querubim não é só um anjo, como alguns dizem. Querubim, para você tentar entender, é um super anjo. É o anjo dos anjos. O primeiro pecado na criação foi na vida de um querubim chamado Lúcifer. E o pecado foi orgulho. Quis ser igual a Deus. Foi transformado em capeta. Foi transformado em Satanás. E o que é que teve poder de fazer isso em Lúcifer? Pecado. Há algo mais poderoso que o diabo. E o que é mais poderoso que o diabo? O pecado. Segundo pecado da criação foi o pecado de anjos. 33% dos anjos, a terça parte deles, se rebelou contra Deus. O segundo pecado da criação é pecado de rebelião. O terceiro pecado da criação vai ser o primeiro pecado do ser humano, que é o pecado de Adão e Eva, que foi o pecado de desobediência. A desgraça de um querubim, a tragédia de anjos, a ruína do ser humano começou com o quê? Com o pecado.
Se tem uma coisa que eu tenho que prestar atenção para eu não me autodestruir, é o que, irmãos? É pecado. A igreja por algumas vezes me deu uma missão que de início eu não gostava. Depois eu passei a ver valor naquilo, que era ir ajudar pastores que haviam pecado. Há 3 pecados na vida de pastor que são os piores. É o pecado que envolve sexo, então vai ser adultério. Um homem casado com sexo com outra pessoa, isso chama-se adultério. Um homem solteiro com sexo com qualquer pessoa, isso se chama prostituição. Na igreja há muito adúltero e muito prostituto. Eu era um prostituto dentro da igreja. O outro pecado que muito abala pastor é pecado de roubo. Roubar dinheiro da própria igreja. O outro pecado que abala muito pastor é abuso de autoridade. É autoritarismo. Derruba muito pastor. E muitas vezes a igreja me envia para ajudar, tentar resolver pastores que pecam. E eu vi cenas que me ajudaram mais ainda a temer o pecado, a ter medo de pecado, a querer ficar longe de pecado. Quando eu chegava em uma casa de pastor, que a família está reunida porque aquele marido pecou, porque aquele pai pecou, e aquele marido, aquele pai que pecou, é um marido e pai que também é pastor. E eu vi cenas de filhos que eu falei, eu nunca quero passar essa cena para a minha filha. De filhos olharem para o pai e dizer, pai, porque o senhor traiu a mãe? A coisa mais importante para um filho não é a esposa. A coisa mais importante para um filho é a mãe. Não tem filho que aceite, não tem filho que admita que o seu pai traia a sua mãe. E o filho está certo. E eu ouvia filhos e via filhos confrontando pais, pastores, e esses homens de cabeça baixa, o rosto banhado em lágrima, os lábios tremendo, o corpo tremendo, e ele não pode se defender em nada. Eu dizia, eu nunca quero viver isso na minha vida. De sentar um dia com a minha filha, que hoje tem 25 anos, e ouvi-la perguntar para mim, por que o Senhor traiu a mãe? Não tem resposta que possa atender uma pergunta dessa. E depois vinha a própria esposa olhar para o marido dela na minha frente e dizer, por que você me traiu? Depois eu tinha que ir para a frente da igreja para comunicar o afastamento do pastor, para comunicar a queda moral do pastor, para comunicar que ele estaria suspenso das atividades pastorais até segunda ordem e que outro pastor iria para o lugar dele. A igreja chora, a igreja sofre, a igreja fica impactada, e o que causa tudo isso é o quê? Pecado. Mas a igreja hoje parece que perdeu a noção do poder destrutivo do pecado, da tragédia que o pecado é, da desgraça que o pecado gera, da destruição que o pecado produz. Porque há muita gente na igreja que entende errado a teologia da expiação, entende errado a teologia do perdão. Há pessoas que pensam que Jesus na cruz, perdoando o nosso pecado, nos dá a liberdade de pecar à vontade. Deixa eu te ensinar uma coisa que talvez você não entendeu. Jesus na cruz remove a culpa, mas Jesus na cruz não remove a responsabilidade. Se eu peco e eu arrependo, confesso, peço perdão, Jesus tira minha culpa e me livra do inferno, mas Ele não tira a minha responsabilidade do pecado. Sabe o que é responsabilidade? Tem duas palavras que se tornam uma aí. Responsabilidade é resposta e habilidade. Responsabilidade é a habilidade de responder. Só tem uma pessoa responsável pelo seu pecado, e quem é? Você. Só você responde pelo seu pecado, mais ninguém. E qual é a resposta que você dá diante do pecado? Um outro erro que eu vejo na igreja, e é erro por falta de teologia sobre pecado, não estuda, não aplica a vida a estudar, então crê em besteira. É a pessoa começar a pensar que pecado é tudo igual. Quantas vezes já ouvi gente dizer, pastor, pecado é tudo igual, então vamos lá. Roube uma bala e roube um banco, eu quero ver se pecado é tudo igual. Pecado é tudo igual? Tudo bem, vamos lá. Mate um cachorro e mate um ser humano, eu quero ver se pecado é tudo igual. Pecado é tudo igual? Tudo bem, vamos lá.
Grite com alguém que na esquina e grite com um policial na mesma esquina. E eu quero ver se pecado é tudo igual. Pecado não é tudo igual. Pecado tem consequências diferentes. Pecado tem respostas diferentes. E se você acha que pecado é tudo igual, é porque você não entende nem de Bíblia. Porque quando Pôncio Pilatos ia julgar Jesus, ele estava complicado no julgamento. E Jesus disse para Pôncio Pilatos: quem me entregou a ti, maior pecado tem. E Jesus estava falando de quem? De Judas Iscariotes. Entre Judas e Pôncio Pilatos, quem tinha o maior pecado? E de onde é que você tirou que pecado é tudo igual? De onde é que você tirou que pecado tem? Pecado tem todos a mesma consequência. Todo pecado destrói. Todo pecado é trágico. Todo pecado é dramático. Todo pecado desgraça a vida do pecador. Mas a consequência do pecado é diferente. Pecado não é tudo igual. A Bíblia vai falar de muitos pecados. Mas os principais pecados que a Bíblia relata em biografias escritas na Bíblia são os pecados mais sérios. São os pecados principais. Davi cometeu muitos pecados, mas o principal narrado na Bíblia foi qual? O principal narrado na Bíblia foi qual? Porque pecado não é tudo igual. Moisés cometeu muitos pecados, mas o principal pecado cometido por Moisés foi qual? O principal pecado cometido por Moisés foi qual? O principal pecado cometido por Moisés foi qual? Tocar na pedra 2 vezes. Pecado não é tudo igual. Pecado é diferente dependendo do nível da pessoa. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E tem crente na igreja, tem gente na igreja que não entendeu isso até hoje. E por não entender, vive a consequência desse pecado. Olhe para mim e preste atenção. Há pessoas hoje que ela sozinha, de uma só vez, comete o primeiro pecado da criação, que é Lúcifer, que é orgulho. Há pessoas hoje que sozinhas, numa única vez, soma esse pecado, o pecado dos anjos, que é a rebelião. Há pessoas hoje que de uma só vez soma-se a esses 2 pecados, o pecado de Adão e Eva, que é o pecado de desobediência. Há pessoas hoje que ao mesmo tempo, na mesma atitude, de uma só vez, no mesmo lugar, é arrogante, rebelde e desobediente. Você comete pecado para o primeiro casal, 33% dos anjos, e de um Lúcifer. E você ainda acha que isso não é uma coisa perigosa. Eu quero que você saia daqui hoje com medo de uma coisa. Medo de quê, pastor? Tenha medo do pecado. Diga isso para quem está ao seu lado. Tenha medo do pecado. Diga isso para quem está do outro lado. Tenha medo do pecado. E para isso ficar mais claro, vamos para Gênesis, capítulo de número 4. Vamos olhar isso que Paulo está dizendo na vida de um personagem bíblico que você conhece, que é Caim. Caim, pelo registro bíblico, é a segunda pessoa na história a cometer pecado. Eu não acredito que só houve esses 2 pecados, mas a Bíblia fala mais dos pecados principais, ou dos pecados maiores. E depois do pecado dos seus pais, que é desobediência, Caim vai cometer um pecado. E qual é esse pecado? Repita comigo: não aceitar a postura de Deus. Tem gente que pensa que o pecado de Caim é matar o irmão. Esse é o segundo pecado dele. Pecado é uma coisa tão trágica, pecado é uma coisa tão destrutiva, que até naquilo que é bom o pecado aparece. Até naquilo que é louvável o pecado tem seu lugar. O pecado de Caim vai aparecer em um momento de oferta. A Bíblia diz que seu irmão mais novo, Abel, faz uma oferta. Abel era criador de ovelhas. Ele pega o melhor cordeiro do seu rebanho e oferece em sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que Deus aceita Abel e a sua oferta. Caim era agricultor. Caim pega alguns frutos da terra e também oferece a Deus. E a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e rejeitou a oferta de Caim. Isso está escrito aí no versículo de número 5. Repita comigo: mas rejeitou Caim e a sua oferta. Quando Caim vê ele, sua oferta rejeitada, qual é a reação dele? Repita comigo: Caim ficou furioso e fechou a cara. Tem muitas ovelhas como Caim hoje.
Ovelhas que, dependendo da reação do pastor, ele fica furioso e fecha a cara para o pastor. E se você é um desses, olha bem para mim, eu não tenho medo de cara feia. Eu sei fazê-lo. A minha filha muitas vezes fala para mim assim: pai, abre isso aqui, pai. O senhor só fica de cara fechada, pai. Tem gente que tem medo do senhor, que olha para o senhor só está assim, ó. E é uma tendência minha, é natural. Nem eu sei por que eu estou assim, mas eu fico assim. Minha filha às vezes fica assim comigo. Por isso tem gente que pensa que lá em casa o mais bravo sou eu. Pergunto para a Stephanie quem é o mais bravo lá em casa. Ela vai dizer: a Vânia. Você está brincando? Sim. Eu tenho cara, mas eu brinco muito. Vânia não brinca. Vânia é seríssima. Seríssima. Não brinco com ela que ela vai te dar uma resposta. Não, você pode brincar comigo que eu brinco contigo também. Eu te ponho apelido. Vânia não chama ninguém por apelido. Vânia não tem senso de brincadeira. Tem coisa que você vai brincar que você vai avisar primeiro. É brincadeira, tá? Que não você vai tomar. Lá em casa o mais sério é ela. Mas quem tem a cara de bravo sou eu. Ela tem uma cara de mansa. Isso é um perigo. Porque tem um ditado que diz que quem vê cara é, irmão. Então a Stephanie às vezes encontra comigo: pai, abre essa testa, pai. Abre a pele e passa a mão assim, ó. Abre esse olhar, pai. Você está de cara fechada até agora. Tem gente que tem medo do senhor. Sabe, deixa, não tem problema. Caim ficou de cara fechada. Caim ficou carrancudo. Caim ficou furioso. Caim fechou a cara. Porque Deus o quê? Não aceitou nem ele e nem a oferta dele. Eu posso tirar aqui Caim desse contexto e fazer aqui uma separação da situação para poder dizer um absurdo, mas só para te explicar. Caim age como muitas pessoas hoje, adultas e mimadas, que se não aceita o que ele faz, se não aceita o que ele entrega, como é que ele fica? Ele fica bravinho. Vai plantar batata no asfalto, irmão. Tem gente na igreja que quer ficar bravo com o pastor. Você está perdendo seu tempo de ficar bravo comigo. Eu não estou nem aí que você ficou bravo comigo. Ah, pastor, não gostei do que o senhor falou. Não estou nem aí que você não gostou do que eu falei. Ah, pastor, que o senhor fala umas coisas. Se eu prego, você não fica com raiva de mim, eu não estou cumprindo meu papel de pregador. Charles Hamilton Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele dizia que se você prega uma mensagem e quem te ouve não sai de lá com raiva de você, você não cumpriu o seu papel de pregador. Porque o papel de pregador não é um papel de agradar as pessoas. O papel de pregador não é papel de ajudar as pessoas só com palavras boas. Microfone, minha avacalha não. Antes que Satanás me visite, deixa eu pregar esse microfone. Quando Deus rejeita o que Caim oferece, quando Deus rejeita a oferta de Caim, repita comigo: Caim fecha a cara. Tem crente que, se as coisas não são do jeito dele, como é que ele faz? Fecha a cara, fica furioso. Olha para o seu irmão e diz para ele: vê se amadurece. Já que não amadurece, vai plantar batata no asfalto, mas deixa a gente em paz. Meu irmão, agora Caim reage assim. Diz a Bíblia então, preste atenção, versículo 6. Então o Senhor diz a Caim, repita comigo: por que você está com raiva? Segunda pergunta, qual é? Por que anda carrancudo? Isso aqui me ajudou muito a tratar a minha raiva. Você quer deixar uma pessoa com raiva? É perguntar para ela por que ela está com raiva. É verdade. E Deus faz isso, irmão. Será que Deus sabia por que Caim estava com raiva? Sim ou não? Sim. Claro que sabia. E para que Deus pergunta? Porque entre Deus saber e você falar, tem duas diferenças. Deus sabe por causa da onisciência dele. Você fala quando você sabe o que está acontecendo contigo. E Deus então pergunta para Caim: por que é que você está
com raiva. Eu acho que Caim ficou com mais raiva ainda. Isso aqui me ajudou muito a eu mesmo lidar com a minha raiva. Porque toda vez que eu fico com raiva, Deus tem uma pergunta para mim. E qual é a pergunta? Se você responder, você fica com mais raiva ainda. Porque raiva não é racional. Raiva é reação emocional. Ela não é reação racional. Não é reação de inteligente. Quem é inteligente não fica com raiva. Quem é inteligente supera situações sem que aquilo irrite, sem que aquilo estresse. Mas quando você não é inteligente, você deixa a raiva te dominar. Deus então chama Caim e faz para ele uma pergunta: por que é que você está com raiva? Segunda pergunta: porque anda carrancudo. Eu descobri que tem um ser humano que é pior que o ser humano que tem raiva. É o ser humano carrancudo. Não tem nada pior que você andar do lado de uma pessoa com cara de nojo. Você olha para ela, tá assim. Você olha para ela, tá. Irmãos, tem uma coisa que me ajudou a casar com a Vânia. Porque Vânia nunca foi carrancuda. Vânia nunca foi dessas mulheres de cara enjoada. Olha para ela. Eu não suporto isso, irmão. Irmãos, tem uma coisa que é pior do que uma pessoa com raiva. É uma pessoa o quê? Carrancuda. Uma pessoa com cara de nojo. Meu irmão, isso é a coisa horrível. E Caim está carrancudo. E Deus pergunta para ele: por que é que você está? Chega perto de alguém com cara de nojo e pergunta para ele por que ele está com cara de nojo. Ele fica com mais nojo ainda, só que agora é de você. E Deus está tratando Caim. Deus está trabalhando Caim. Caim não está percebendo. Meu irmão, olha o que é que vai acontecer. Versículo 7. Repita comigo: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Por que as pessoas ficam com raiva? Porque as pessoas ficam carrancudas. Você faz lenha, fica com raiva e carrancuda e quer que os outros sofram isso. Por isso que a minha palavra para você é uma só. Qual é? Vai plantar batata no asfalto, irmão, e ver se nasce. Você fez o que é errado. Você agiu mal. Se você tivesse feito o que é certo, você estaria fazendo o quê? Estaria sorrindo. Raiva é evidência de coisa errada. Raiva é evidência de pecado. Raiva é evidência de comportamento errado. Isso me ajudou muito a tratar a minha raiva do meu temperamento colérico sanguíneo. Quando isso começou a ser ministrado no meu coração pelo Espírito de Deus, eu comecei a perguntar a mim mesmo: se eu tivesse feito o que é certo, estaria sorrindo. Mas você agiu mal. Talvez você pense que o pecado não tem consequência. Há uma consequência do pecado ligada diretamente à sua emoção, ligada diretamente ao seu psique, ligada diretamente ao seu psicológico. Tem gente aí levando esposa para psicólogo porque ela está com raiva. Deixa isso sozinha, que ela vai aprender sozinha a virar com raiva. Você ainda vai gastar dinheiro com psicólogo para mulher com raiva? Ah, irmão, eu tenho uma mensagem para você ensinar para ela. Vai plantar batata no asfalto, mulher, e espera para ver se nasce. Está com raiva porque fez coisa errada. Se tivesse feito coisa certa, estaria o quê? Sorrindo. A Bíblia vai mais longe. Prepare aí agora, verso 7, repita comigo: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta. E por isso o pecado está. E por isso o pecado está. Há um lugar que o pecado gosta de ficar. E que lugar é esse? Na porta. Preste atenção no que eu vou lhe ensinar. Toda vez que existe uma porta, é porque existem dois ambientes. E a porta é o lugar de transição entre um ambiente e outro ambiente. Pecado sempre está quando você vai mudar de ambiente. Pecado sempre vai estar onde você vai mudar de geografia. Pecado não está aqui na igreja, está na porta, quando você sai da igreja lá para fora.
Pecado não está dentro da sua casa, está na porta entre a sua casa e seu trabalho. Pecado não está dentro do seu trabalho, pecado está na porta entre sua faculdade e seu trabalho. Pecado sempre está em um lugar de transição. Aprenda uma coisa: o principal lugar que pecado está é o lugar de transição entre luz e entre trevas. Pecado não está nas trevas, pecado também não está na luz. Pecado está onde? Na porta. No dia que você decidir sair da luz para as trevas, você vai passar por onde? Pelo pecado. Deus vai ensinar outra coisa para Caim, versículo 7. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. Repita comigo: e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Pecado te espera. Olhe para mim que eu vou repetir o que eu vou lhe dizer. Pecado me espera. Pecado te espera. Pecado nos espera. Pecado é paciente. Pecado é disciplinado. Pecado fica na porta fazendo o quê? Esperando. E eu vou te ensinar uma coisa. Na minha vida, qual pecado está na porta me esperando? Pecado de prostituição, de promiscuidade sexual, pecado de pornografia. Como hoje eu sou casado, isso chama-se adultério. Adultério está me esperando. Tem 32 anos. Tem 32 anos que eu me relaciono com aquela mulher ali. 5 anos e 3 meses de namoro e noivado e 27 anos de casado. Nesses 32 anos, o pecado pacientemente está fazendo o que comigo? Me esperando. Esperando onde? Na porta. Basta um deslize, basta uma mancada, basta uma bobeira minha, basta uma falta de atenção, basta uma falta de vigilância. E qual é o pecado que eu vou cair? Se eu cair nesse pecado, eu perco minha esposa, eu perco minha filha, eu perco essa igreja, eu perco o centro social. Porque eu estou há 27 anos, depois da ordenação pastoral, lutando para conquistar. O pecado pode tirar de mim assim, ó. Então eu tenho medo de pecar. Então eu tenho medo do pecado. Eu não brinco com o pecado. Eu não fico perto dele, porque se eu cair, a tragédia é grande. O prejuízo é grande, a destruição é grande, mas você talvez como crente não entendeu isso. Qual era o seu principal pecado antes de Jesus? Ah, pastor, o meu pecado era beber. Tem 20 anos que eu não bebo. Então eu vou te ensinar outra coisa. Tem 20 anos que o pecado da bebida está na porta te esperando. Na hora que você decidir cruzar essa linha, ele te acha, ele te alcança e ele te destrói. E quando ele te achar, quando ele te alcançar, a destruição que ele vai fazer é enorme. Porque hoje você tem muito a perder. Eu tenho um irmão do meio, eu tenho 2 irmãos. Um é um Júnior que vocês conhecem, eu tenho outro irmão, 1 ano e meio mais novo que eu, que chama-se o Ansel. E esse meu irmão é pastor também. E esse meu irmão um dia adulterou. E ele estava de férias na minha casa, era pastor em Ourinho, São Paulo, numa igreja que ele tinha iniciado, que estava com mais de 500 membros, em sua maioria jovens. E esse meu irmão, um dia no jardim da minha casa, que não era nem jardim, havia o terreno, a escada já estava pronta, mas não tinha mais nada. Ele lá com a esposa dele diz assim para mim: mano, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei assim: o que é? Eu tenho uma coisa para te falar muito sério, que eu quero que você fale para o pai, para mim. O irmão mais velho tem esse papel, eu sei disso. Mas eu não estava imaginando o que eu ia ouvir. Esse meu irmão disse: mano, eu adulterei. Eu olhei para ele: você fez o quê? Eu adulterei, mano. Eu disse: como é que é? Mano, eu adulterei. Eu não sei como falar isso pro meu pai. Fala pro meu pai para mim. Eu falei para ele: Anso, você é doido? A esposa dele do lado dele. Você adulterou com quem? Ele: tal pessoa. Pastora na igreja que ele era pastor.
Quanto tempo? 1 ano. Quantas vezes? 9. Em 1 ano só 9? Mas você é burro mesmo, hein, cara? Que isso, Abraão? Que isso? Você fez essa desgraça na sua vida 9 vezes em 1 ano? Abraão, e o pior, eu me apaixonei. A esposa dele do lado dele, irmãos. Eu olho para ele assim, eu fico sem resposta. Ele olha para mim, levanta as 2 mãos para o alto e fala: mano, eu tirei um peso de cima de mim agora que você não imagina. Eu falei para ele: mano, quando o povo souber, quando a liderança da igreja souber, quando os pais souberem, você está perdido. Eu não quero ser você. A culpa você resolveu com Deus, mas a responsabilidade você vai resolver com as pessoas. Deus é misericordioso, Deus é amor. As pessoas não são misericordiosas e as pessoas não são amor. E o principal, Deus nos perdoa e esquece dos nossos pecados. Quem nos perdoa e quem não nos perdoa jamais esquece dos nossos pecados. Eu estava com a viagem marcada com os meus pais para Vitória no Espírito Santo. Eu e o meu pai nos bancos da frente, minha esposa e mãe no banco de trás. Eu digo: pai, o Anso contou uma coisa para o senhor, para eu falar para o senhor. O senhor tem uma bronca enorme para resolver. O meu pai nem imaginava. Meu pai disse: ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha uma coisa muito séria para me contar. Ele já falou para você? Falou. E o que é? Pai, o Anso adulterou. Meu pai olhou para mim: seu irmão fez o quê? O Anso adulterou, pai. As lágrimas escorriam assim no rosto do meu pai. Minha mãe no banco de trás disse: ele não é mais meu filho. Mãe, eu senti pelos meus pais. Eu chorei pelos meus pais. Quando nós voltamos de viagem, meus pais chamam meu irmão no escritório e eu peço licença para sair. Eu falo: eu posso ficar lá fora? Eu prefiro não ouvir o que vai ser falado aqui. E meu pai: pode sair. Fiquei do lado de fora e a minha mãe pegou esse meu irmão. A minha mãe destruiu meu irmão. Eu ouvi ela falar. Ela falava e chorava, chorava e falava. Foi o maior drama vivido em nossa casa. Casa de pastores, casa de pessoas que sempre serviram a Deus. Meu pai é um homem que eu chamo de santo. Sei que ele peca, mas comparado com os que eu vejo por aí, eu chamo meu pai de santo. E minha mãe falava: eu não aceito divórcio na minha casa. Eu não aceito divórcio na minha casa. Eu não aceito divórcio na minha casa. Talvez você não saiba, mas sabe de onde minha mãe foi buscar forças e inspiração para encontro de casais na igreja? Do que ela viu no casamento de filhos dela. Quem já foi em encontro de casais já deve ter ouvido ela testemunhar isso lá. Meu irmão, foi uma coisa dramática. Eu vi de perto, na minha casa, na vida de um irmão meu, o que o poder do pecado faz com uma pessoa. O pecado esperou pacientemente. O pecado aguardou por ele pacientemente. E no momento oportuno, na hora exata, o pecado entrou na vida dele. Hoje o casamento está restaurado, a esposa perdoou. Admira a esposa dele com admiração, meu irmão, que você não tem ideia. Porque ela perdoou. Porque o pecado endurece o coração das pessoas. E pessoas de coração duro não perdoam. As pessoas chamaram Jesus e disseram para ele: Moisés permitiu dar carta de divórcio, mas o Senhor o que diz? Jesus diz: Moisés permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas no começo não era assim. Então por que o divórcio nasceu? Por causa do coração duro da pessoa traída, por causa do coração que endurece da pessoa que vê o adultério entrar no casamento dela. Pecado é uma coisa tão poderosa que ele endurece o coração e faz nascer
qual o nome que eu posso dar para você entender? E faz nascer um novo estado civil na humanidade, que é o estado civil do divorciado, do separado. Divórcio não acontece de graça. Divórcio não vem do nada. Onde entra divórcio é porque entrou o pecado que endureceu o coração, e o coração duro, a pessoa não aguentou perdoar. Jesus está tratando Caim. Jesus fala para ele no verso 7: por isso o pecado está à sua porta, à sua espera. Continua o texto, repita comigo: ele quer dominá-lo. Pecado está na porta me esperando. Pecado está na porta te esperando. Pecado está na porta nos esperando. E ele quer fazer o que conosco? Pecado quer exercer domínio. Pecado quer exercer controle. Pecado quer ser senhor da sua vida. Pecado quer mandar na sua vida. Por isso ele espera o tempo que é necessário. Ele aguarda o tempo que é necessário. Imagine alguém chegar aqui no culto de Santa Ceia próximo domingo e dizer: olha, estou aqui para informar vocês que pastor Abraão está suspenso das suas funções pastorais por tempo indeterminado, porque ele traiu a esposa dele. Sabe o que é isso na minha vida? Sabe o que é isso na sua vida? Pecado quer fazer isso comigo, quer me envergonhar, quer me destruir, quer me dominar, quer fazer minha vida uma tragédia, quer transformar minha vida em um drama. Eu preciso saber onde ele está. Ele não está longe de mim. Ele está próximo de qualquer porta que eu vá passar por ela. Ele está próximo de qualquer lugar de transição. Se eu saio da minha casa para o centro social, o pecado está na porta me esperando. Se eu saio do centro social para cá, o pecado está na porta me esperando. Se eu saio daqui para outro lugar, o pecado está na porta me esperando. Não pense você que pecado não está em lugares santos. O primeiro pecado do mundo nasceu no céu. Não há porta que o pecado não entre. Não há lugar que o pecado não entre. Talvez você está na ilusão: eu estou casando com um crente e eu nunca vou viver pecado na minha vida. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho uma afilhada que casou com um crente. Eu tenho uma afilhada que casou com um pastor, porque para ela era garantia de nunca sofrer. E esse crente, esse pastor adulterou e divorciou dela com 2 filhos. Essa minha afilhada está hoje destruída, tentando reviver sua fé, tentando refazer suas convicções. E sabe o que fez isso na vida dela? Pecado. E talvez você não tenha medo de pecado. Talvez você flerta com o pecado. Talvez você brinca com o pecado. Talvez você vai onde o pecado vai. Talvez você tenha amizade com pessoas que pecam. E você não entende o poder que isso pode estar preparando para destruir você. Todo pecado com qualquer pessoa quer fazer uma coisa só. E o que é? Repita comigo: dominar. Mas Deus vai falar para Caim: mas você precisa vencê-lo. É possível vencer o pecado. É possível vencer o pecado. E aleluia e glória a Deus por isso. Pastor, mas como eu venço o pecado? Repita comigo: fugindo dele. Só há uma maneira de você vencer pecado. E qual é? Fugindo dele. Só há uma maneira de você vencer pecado. E qual é? Fugindo dele. Eu não preciso fugir do diabo. Se eu sujeitar a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de mim. Mas pecado é mais poderoso que diabo. Talvez o seu foco esteja no diabo. E eu quero ensinar você nesse mês de setembro a mudar esse foco. O diabo só age onde existe pecado. Se não houver pecado, o diabo não age. Há pecado no seu casamento? Não. Então para que você está repreendendo o diabo de lá? Há pecado no seu casamento? Há. Não adianta repreender o diabo. Ele entra por a porta que ele estava esperando. E lá nessa porta ele quer levar você a quê? Ao pecado. Você precisa vencê-lo. Mas aí, meu irmão, tem alguns crentes que falam assim: mas pastor, Jesus venceu o pecado. E Jesus venceu o pecado, pastor, não foi fugindo. Jesus venceu o pecado, pastor, foi falando Bíblia. Amém. Parabéns. Enquanto que a mulher na rua aí começa a citar o Salmo 91, quero ver se te ajuda.
Amém, ó. Parabéns. Passa uma raiva aí, começa a falar o Salmo 23, quero ver se isso te salva. Meu irmão, acorda. Jesus venceu o pecado realmente citando a Bíblia? Sim. Mas ele estava 40 dias fazendo o quê? E você está 40 dias fazendo o quê? Sim, Jesus venceu o pecado citando Bíblia. Mas ele estava no deserto. E você está onde? Sim, Jesus venceu o pecado citando Bíblia. Mas Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E quem é que te conduziu para essa situação? Sim, Jesus venceu o pecado citando Bíblia, mas Ele é o Messias, Ele é o Salvador, e você é quem? Não se compare com Jesus. Você quer se comparar com Jesus diante do pecado? Você é maluco? Se compare com Jesus com outras coisas. Agora, diante do pecado, a arma mais destruidora, mais trágica, mais desgraçada dessa vida, e você quer se comparar com Jesus agora? Não! Há uma diferença gritante entre mim e Jesus em relação ao pecado. E se você não entendeu, eu vou citar só mais uma coisa para você entender. Eu me batizei como evidência de arrependimento dos meus pecados. Mas Jesus se batizou não como evidência de arrependimento dos seus pecados, porque Jesus nunca... João Batista não quis batizar Jesus exatamente por isso. E Jesus falou para João: não, João, deixe assim, porque nós precisamos cumprir todas as Escrituras. E você talvez está tentando vencer pecado citando Bíblia. Você vai pecar citando Bíblia. Você vai cair citando Bíblia. Meu irmão, se você não entender o poder que se exerce, você nunca vai fugir disso. Deus está avisando Caim. O que Deus está fazendo? E adiantou o quê? Você conhece a história. Adiantou o quê? Nada. Caim, por causa dessa raiva, por causa dessa insatisfação, leva o irmão para o campo e mata o irmão. Versículo 8. Diz a Bíblia, verso 9. Que mais tarde o Senhor pergunta a Caim: onde está Abel, seu irmão? Qual é a resposta de Caim no verso 9? Não sei. Ele devia ter parado por aí. Mas o que ele fala depois? Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Irmãos, Caim está respondendo assim para quem? Mas é muita petulância. Mas é muita loucura. É muito atrevimento. Tem gente atrevida assim hoje. Tem gente petulante assim hoje. Ele está errado, ele está em pecado, ele está destruído, mas ele quer botar banca. Ele quer dar má resposta. Diga para o seu irmão: mexeu com a pessoa errada. Sabe o que Deus falou para ele então, verso 10? Por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Versículo 11. Por isso você será amaldiçoado. O que o pecado faz? Amaldiçoado. Você está brincando com isso. O que o pecado faz? E você está brincando com isso. O que o pecado faz? E você está brincando com isso. Ah, pastor, mas Jesus quebra toda a maldição. Claro. Ele é amoroso, bondoso, misericordioso, poderoso. Mas eu quero perguntar a consequência, se ele também quebra. Eu quero perguntar os frutos, se ele também quebra. Qual é a profissão de Caim? Agricultor. Quando a maldição vem sobre ele, olha o que a Bíblia vai dizer: por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Pecado faz você um profissional infrutífero. Pecado amaldiçoa o lugar que você trabalha. Pecado amaldiçoa você e sua empresa. Pecado amaldiçoa você e seu negócio. Pecado amaldiçoa você e sua vida financeira. Pecado amaldiçoa você e seus projetos profissionais. Pecado amaldiçoa você e sua capacidade de empreender.
O que é que vai ser de um agricultor se quando ele semear a terra não vai dar fruto para ele? Por isso diz a Bíblia, versículo de número 13, aliás, versículo de número 12: você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pecado é tão destruidor que a única maneira de você parar o pecado em um lugar é expulsando o pecador daquele lugar. Eu vou repetir. Pecado é tão destruidor que a única maneira de você parar a consequência do pecado em um lugar é você expulsando o pecador desse lugar. Por isso, para o céu não ser contaminado, o que foi feito com Lúcifer? Por isso, para o céu não ser contaminado, o que foi feito com 33% dos anjos? Por isso, para o jardim do Éden não ser contaminado, o que foi feito com Adão e Eva? Por isso, para a terra não ser contaminada, o que é que foi ser feito com Caim? E você ainda está brincando com isso? Imagine eu ser expulso da minha casa. Minha casa física e a minha casa lar, que tem 27 anos que eu demorei para construir. Imagina eu ser expulso da minha família, que tem 27 anos que eu estou trabalhando. Imagina eu ser expulso dessa igreja. Imagina eu ser expulso do meu ministério. Imagina eu ser expulso do centro social. Diabo não tem esse poder, mas o pecado tem. Por isso eu tenho que ter medo de uma coisa na vida. E eu tenho que ter medo de quê? E talvez você não tenha medo dele. Você brinca com ele, você flerta com ele, você anda com ele, você está de mãos dadas com ele, você vai onde ele está. Quase todos que pecam começam pela palavra: isso não tem nada a ver. Cuidado com aquilo que não tem nada a ver. Aquela mulher não tinha nada a ver, aquele homem não tinha nada a ver, aquele olhar não tinha nada a ver, aquela pessoa não tinha nada a ver, aquela brincadeira não tinha nada a ver, até que você descobre que aquilo tinha tudo a ver. Eu tenho 27 anos de casado, mas tem uma coisa que eu aprendi na minha vida: eu não posso esperar inocência de onde pode haver maldade. Eu não posso esperar inocência de onde pode haver maldade. Deixa eu te ensinar uma coisa. Eu sei que o meu tempo já terminou, aguenta mais uns minutos aí, mais 5. Se te atrai, não é inocente. Se é bonito, não é inocente. Se você gosta, não é inocente. Então no maior pecado que eu cometi na minha vida antes de Jesus, que era pecado de promiscuidade sexual, meus olhos ficam muito abertos com isso. Eu tenho um casamento muito bem estruturado, muito bem solidificado. Mas eu tenho a liberdade de sentar com a minha esposa e falar para ela: aquela mulher eu acho bonita, aquela mulher me atrai e daquela mulher eu gosto. Se eu tiver essas 3 respostas em relação a qualquer mulher, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fugir. Então deixa eu te ensinar uma coisa: se é feio, deixa pra lá. O que eu vou te ensinar? Se é feio, deixa pra lá. Achou bonito? Acende uma luz amarela aí. Porque se você acha bonito, você já começa a ser o quê? Ser atraído por aquilo. Nós temos uma fixação com beleza. Nós temos uma fixação com aparência. Em sã consciência, ninguém se relaciona com aquele que acha feio, a menos que seja no escuro, ou que esteja bêbado. Foi o caso até de Jacó. Casou com Léia, bêbado, queria casar com Raquel. A Bíblia diz que Léia só tinha o que bonito? Os olhos. Quando Jacó acordou, ela estava dormindo, olho fechado. O que ele viu? Só coisa feia. Acordou desesperado. Foi lá no soco: você me enganou. Eu quero é Raquel. Trabalha mais 7 anos. E vai Jacó lá mais 7 anos. Então chame a sua atenção para aquilo que você acha o quê? Bonito. Segundo, chama a atenção para aquilo que você goste. Se você colocar uma bebida na minha frente, irmão, eu nunca gostei de bebida alcoólica. Nunca. Nunca, 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 nunca.
Você acha que o diabo está ali na porta com a garrafa de cerveja? Para mim. Você acha que o diabo está ali na porta com um copo de uísque? Para mim, não. O diabo vai estar na porta com oportunidade sexual para mim. Eu tenho que saber disso. O dia que eu comecei a sair, eu fui experimentar o uísque. Assistia filme, novela em casa. Meus pais nunca beberam álcool. E eu, quando fui sair, primeira oportunidade que eu tive, o que eu pedi? Eu quero um uísque. Eu estava me achando, irmão. Porque nos filmes que eu assistia, nas novelas que eu assistia, o uísque era coisa de quem? De rico, de bem-sucedido. Eu falei assim, uísque. Aí o cara falou, quantas pedras de gelo? Eu achei mais extraordinário ainda. Eu falei, quanto o senhor me indica? 4, eu vai 4. Ele me dá lá um copão chique. Por que o copo do uísque é bonito? Para te atrair, irmão. Ninguém põe o uísque num copinho de requeijão. O uísque vem naquele copão bonitaço, arrumado. Eu já achei o copo bonito. Eu olhei assim, aquele negócio colorido. Irmão, não é que eu coloquei na boca. Nossa, Deus, não toma isso não. Não tem jeito. Isso para mim é o quê? É ruim. Eu não sou tentado naquilo que é ruim. Eu sou tentado naquilo que eu... Por isso o pecado é perigoso. Porque o pecado trabalha naquilo que meus olhos gostam. O pecado trabalha naquilo que meu corpo gosta. Um dia eu estava passeando com a família em Tiradentes. E nós estávamos em um restaurante que também tinha uma fábrica de cachaça. Essas cachaças mineiras. E minha filha falou assim, pai, cachaça é muito ruim. Eu pedi para você experimentar. Chamei o garçom, me dá a cachaça mais fraca que você tem aí. Aí a Larissa, filha do Júnior e da Luz, estava comigo, ela olhou. Ô tio, isso é pecado. Larissa, fica quieta aí, deixa eu trabalhar aqui. Trouxe a cachaça, 2 copinhos. Um para mim e para minha filha. Colocou lá assim, a Steph colocou na boca. Nossa! Que coisa horrível, pai! Que alegria eu tive. Quando descobri que cachaça para minha filha era o quê? Porque se é ruim, ela não vai querer. Isso nunca vai ser pecado ou tentação na vida dela. Pecado é coisa que eu gosto. Pecado é o quê? Não tem jeito do pecado agir em coisas que você não goste. Pecado são coisas que eu gosto. Então, se é bonito, se eu gosto, e se me atrai, o que eu tenho que fazer? E o que é bonito? Você gosta, te atrai e você está aí perto. Você é maluco? Você perdeu o medo? Você acha que isso vai ser inocente? Você acha que isso não vai ter consequência? A igreja tem que ter medo do pecado. A única maneira do diabo destruir Jesus era através do pecado. A única maneira do diabo nos destruir a igreja, também é através de quê? E você está brincando com ele. É bonito? Você gosta? Te atrai? Fuja! Eu falo aqui na igreja sempre, tem gente que ri de mim, eu sei disso. Tem gente que me acha fraco, eu sei disso, mas eu não quero mostrar que eu sou forte. Eu não vou à praia e nem à piscina. Pelo óbvio. Se onde eu mais pecava era em área X, como eu vou para um lugar onde isso vai estar exposto à minha frente? A não ser que você me garanta que lá só vai ter coisa feia. Aí eu vou sem problema. Porque se é feio, eu não gosto. E se eu não gosto, não me atrai. Você pode me garantir isso? Você pode me garantir isso? Então eu não vou. Graças a Deus que lá em casa ninguém gosta de praia. Ninguém gosta de piscina. Quando eu vou em casa de amigos que tem, eles me respeitam tanto que as mulheres entram na piscina sem eu ver. E eu sei que eles fazem isso só quando eu estou lá, porque eles me respeitam. Eu não brinco com isso. Ah, pastor, tem nada a ver. Eu amo o casamento que eu tenho. Ah, pastor, tem nada a ver. Eu amo o ministério que eu tenho. Ah, pastor, tem nada a ver. Eu amo a família que eu tenho. E eu amo tanto que eu tenho medo de perder isso. E a única coisa que pode me levar a perder isso é o pecado. Caim caiu
sendo avisado, mas caiu. E por que ele caiu? Porque ele esqueceu 3 coisas. Pecado está na porta, pecado te espera e pecado quer te dominar. Repita isso comigo: pecado está na porta, pecado me espera e pecado quer me dominar. Só vocês. Pecado está na porta, pecado me espera, pecado quer me dominar. Só as mulheres, por favor. Pecado está na porta, pecado me espera, pecado quer me dominar. Só os homens, por favor. Pecado está na porta, pecado me espera, pecado quer me dominar. Todos nós, para nunca mais esquecermos. Pecado está na porta, pecado me espera, pecado quer me dominar. E o que você vai fazer agora? Fuja. Existia um filme antigamente, é bem antigo isso, que chamava-se assim: corra, que a polícia vem aí. E eu quero te trazer um ensinamento: corra, que o pecado vem aí. E quando alguém vir você correndo, se te chamar de bobo, não liga não. Podem me chamar de bobo, mas eu vou ficar de pé. É preferível que você me chamar de esperto e eu ficar caído. Abraão aqui está de pé porque é bobo. Quando ele vê esse maior pecado que ele cometia, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? É assim que eu estou de pé há 33 anos. Não estou de pé 33 anos enfrentando. Eu enfrento o diabo, eu enfrento você, eu enfrento animal, eu enfrento macumba, eu enfrento o que você quiser. Mas se for pecado, o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Porque eu aprendi isso. Corra, porque o pecado vem. Diga isso, seu irmão: corra, porque o pecado vem aí. Pastor, mas graças a Deus, pastor, estou fazendo certo, eu estou correndo. Amém. Então eu quero te ensinar uma outra coisa. Aliás, te ensinar uma outra coisa. Você corre do pecado, mas às vezes anda com quem comete o pecado. É a mesma coisa. Meus amigos não podem ser mulherengos. Meus amigos não podem ser galinhas. Meus amigos não podem ser prostitutos. Meus amigos não podem ser promíscuos. Porque se eu estou fugindo disso, eles vivem isso. E vai ser uma questão de tempo para eu fazer o quê? Me aproximar disso também. Por isso, há pessoas que eu já desliguei relacionamento por causa daquilo que elas vivem, que elas praticam. Eu já me distanciei de amigos queridos. Eu já me distanciei de família, minha família, por causa da escolha deles eu não poder partilhar. Eu sei que eles vão dizer: Abraão, você é radical. Eu sou radical, mas estou de pé há 33 anos. Eu sou radical, mas estou casado há 27 anos. Eu sou radical, mas eu sou pastor há 27 anos. Eu sou radical, mas ninguém pode falar de mim nessa área. Porque eu fujo. Porque eu o quê? Fujo. Mas meus amigos, se fizerem essa opção de vida, eu também terei que fugir deles. Porque se o meu amigo gosta disso, um dia ele me oferece. Se o meu amigo pratica isso, um dia ele traz para mim. Se o meu amigo vive isso, um dia ele vai querer trazer isso para a minha vida. Então eu também seleciono minhas amizades. Porque se eu cair, eu tenho consciência da tragédia. Eu tenho consciência da desgraça. Eu tenho consciência da destruição. E a minha pergunta a você essa noite é: você tem consciência? Ou você está brincando com o pecado? Eu queria que você ficasse de pé. Eu assisti um dia um programa da Igreja Católica e um padre me ensinou uma coisa muito inteligente. E o que ele ensinava, talvez você já ouviu, ele ensinava sobre o PHN. O PHN significa pecado hoje não. Eu aprendi isso com um católico, tá? Não tenho vergonha de dizer isso. Se a gente calar, a Bíblia diz que as pedras vão clamar. E tem pedra clamando. Porque enquanto entre os católicos divórcio ainda é pecado, na igreja evangélica
divórcio já está sendo até aplaudido. Crente não deveria divorciar. Crente não poderia divorciar. E quantos crentes hoje divorciam? Colocam o divórcio como opção. Eu aprendi com os católicos que ainda acreditam que divórcio é pecado. E esse padre ensinava PHN, que você coloque isso em prática na sua vida. Pecado hoje não. E quando for amanhã, pecado hoje também não. E quando for depois de amanhã, pecado hoje também não. Porque o dia que o pecado entrar, ele traz tragédia, traz perda, traz desgraça e traz destruição. Tudo que o diabo quer é te ver destruído, desgraçado, perdido. E a ferramenta que ele usa é a mesma: pecado. Não é qualquer pecado. É o pecado que você mais é fraco. Não é todo o pecado. É o pecado que você mais cometia. Se você não abrir os seus olhos, você que hoje está de pé, amanhã pode estar caído. Por isso fuja. 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 Fuja quanto é tempo. Cuidado que o diabo está onde? O pecado está onde? Fazendo o quê? Para fazer o que contigo? Mas você tem que fazer o que com ele? E você tem que vencer. E como você vence? Fugindo dele. Feche os seus olhos. O que Deus ministrou no seu coração hoje? O que Deus alertou você? O que Deus está confrontando você aqui hoje? Com que será que você está brincando, que você está flertando? Com que será que você está pensando que não tem consequência, que é inocente, que não tem nada a ver? Oh, meu irmão, abra seu olho. Oh, casa Juiz de Fora, vamos abrir nossos olhos. Vamos ver, porque Deus está nos alertando e nos avisando aqui neste mês de setembro. Não é hora de baixar a guarda, é hora de vigilância. Nem te fazer chorar, não quero te desonrar. Quero despojar de tudo que sou, me humilhar a ti, Senhor, e rasgar meu coração. Já estou cansado de viver assim. Quebra o jugo e aí me deixa o meu orgulho de lado, essas minhas falhas, e te peço perdão. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Deus te abençoe, boa noite para você em nome de Jesus.